Então, gente, antes de eu começar a falar para vocês sobre os antiagregantes plaquetários, primeiro nós temos que entender a cascata de coagulação e temos que entender como que o nosso sangue ou o nosso organismo ele vai fazer para poder cicatrizar uma lesão no vaso. Então, existe o que? Uma cascata de coagulação. Mas antes de falar da cascata de coagulação, a gente tem que entender o significado. Deixa eu pegar aqui a caneta. O significado de homeostasia. Então, a homeostasia, no caso da coagulação, o que ela vai ser? A homeostasia ela vai ser um conjunto de ações que vai ter como objetivo manter o sangue fluindo dentro dos vasos, mantendo assim o seu funcionamento normal. Então, no caso da homeostasia é isso, ela vai ser um conjunto de ações que tem como objetivo manter o sangue aonde? Fluindo dentro dos vasos, tá? Para que o sangue possa manter dentro dos vasos, para que ele tenha seu funcionamento normal, tá? Existe no próprio sangue os anticoagulantes naturais, que ele faz o quê? Que impede a coagulação do sangue, impedindo assim a coagulação desnecessária do sangue. Então, no seu sangue ali, como está passando o sangue no seu sistema circulatório, nas suas veias, o que está acontecendo ali? Ele já tem os anticoagulantes naturais que vão impedir que o seu sangue coagule, beleza? Então aqui a gente tem a homeostasia do fator intrínseco. Então o que a gente vai ver nessa homeostasia do fator intrínseco? Então primeiro, para haver a homeostasia do fator intrínseco, tem que haver o quê? Uma lesão, opa, faltou um R aqui, tá? Uma lesão vascular. Quando se tem essa lesão vascular, o que vai acontecer? Essa lesão vascular ela vai liberar fatores, como por exemplo o colágeno, entre outros fatores. Então você foi lá e fez um corte, ou vai fazer uma cirurgia, ou um corte é muito grande. Então vai ter a lesão, essa lesão vai liberar fatores, né? E esses fatores eles vão ativar o quê? Uma grande cascata. Então, por exemplo, quando liberar os fatores, ele vai liberar um fator chamado fator 12. Esse fator 12 aqui, ele vai estar na forma inativa. Depois esse fator 12, ele vai ser ativado e agora ele tem um fator 12 ativado. Então, toda vez que vocês forem ver esse A aqui, é de ativado, tá? Depois o fator 12 ativado, ele vai ativar o fator 9. O fator 9, ele por si, ele vai ativar, né, o fator 11, tá? Então, o fator 11 ativado, ele vai encontrar uma molécula de cálcio, né, como vocês estão vendo aqui, ele vai encontrar o cálcio, e ele vai ativar o fator 9. Tá vendo? Uma grande cascata. O fator 9 ele vai ativar o fator 9 ativado, como vocês podem estar vendo aqui. O fator 9 ativado, ele vai encontrar o cálcio mais o fator 8, como vocês podem estar vendo aqui, e agora ele vai ativar o fator 10. O fator 10, por sua vez, ele vai ativar o fator 10, né? Vai ser o fator ativo. O fator 10 vai encontrar quem? O cálcio e o fator 5 e vai ativar o fator 2. Esse fator 2 aqui vai ser chamado de protombina, como vocês podem estar vendo aqui. O fator 2, por sua vez, ele vai se ativar. Então, o fator 2 ativado, ele vai ter o nome de trombina, como vocês podem estar vendo aqui no desenho. O fator 2 ativado, ele vai ativar o fator 1. Esse fator 1 ativado vai ter o nome de fibrinogênio, tá? Que por sua vez vai ativar o fator 1 ativado, que vai ter o nome de fibrina. Essa fibrina ela vai ser uma proteína fibrosa que vai formar o coágulo,
formando assim o que? O coágulo que vai estancar aquele sangramento. Então, você teve uma lesão, vai gerar essa cascata inteira para poder fazer o quê? Para poder estancar aquele sangramento. Tá? Já nos fatores intrínsecos, o que acontece? Vai ter uma enzima chamada tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai liberar quem? Ela vai liberar o fator 7, né? O fator 7, por sua vez, vai liberar o fator 7A, que vai ser o fator 7A ativado. O fator 7A, por sua vez, vai estimular e ativar o fator 10. O fator 10 ativado, ele vai fazer o quê? Quase a mesma coisa do outro. Aqui eu esqueci de colocar. Vai ter o cálcio, né? O fator 10 ele vai se ligar ao cálcio. Deixa eu colocar aqui que eu esqueci. Ao cálcio. Mais o fator 5. Então, o cálcio mais o fator 5, que vai ser estimulado pelo fator 10, vai liberar o fator 2. Tá? O fator 2, por sua vez, vai liberar o fator 2A, que por sua vez vai liberar e estimular o fator 1A, que vai por sua vez liberar e estimular o fator 1A ativado, que vai dar o mesmo nome dos que estão aqui, ó, tá? Então aqui, ó, o 2 na forma inativada, ele vai ser o protombina, né? O 2A na forma aqui vai ser o trombina, que eu esqueci de colocar os nomes, tá? O 1A vai ser o fibrinogênio e 1A vai ser a fibrina, formando também a coagulação. Só que o que acontece? Lembra que a gente teve um fator que foi liberado? Foi liberada a tromboplastina. O que a tromboplastina vai fazer no fator intrínseco? Então, a tromboplastina, deixa eu colocar ela aqui. Tromboplastina. O que ela vai fazer? Ela vai ser responsável por inativar a heparina. Se você inativa a heparina que tem no seu corpo, o que vai acontecer? Você vai ter a coagulação. A partir do momento que você tem a heparina dentro do corpo, a heparina vai fazer o quê? Vai impedir a inativação, tá? Vai impedir essa cascata, vai impedir a coagulação. Então a tromboplastina ela vai inativar a heparina, fazendo com que haja a coagulação. Beleza? Deu para entender essa cascata? É por isso que se chama cascata, porque um fator vai liberando o outro, tá? Por isso que se chama cascata de coagulação. Beleza? Bom, existe também uma forma mais simples, né? Que é quando você faz aquele pequeno corte, sabe? Um cortezinho que você sem querer se furou numa agulha ou você acabou fazendo um corte, ele não vai precisar ativar toda aquela cascata. O que ele vai fazer? Então você teve uma lesão tecidual pequena, vai ter uma ação o quê? Vascular. Como vocês podem estar vendo aqui, ó, o sangue ele vai sair para fora do vaso, certo? E o que vai acontecer? Conforme há um rompimento da parede do vaso sanguíneo, vai liberar glóbulos vermelhos. Esse glóbulos vermelho vai liberar colágeno, né? E o que vai acontecer? Então, suponhamos aí, você teve uma lesão tecidual. Você vai ter uma ação vascular. O que essa ação vascular ela vai fazer? Né? No caso aqui, a ação vascular vai tentar resolver aquele problema. Então, ela vai fazer o que? Ela vai diminuir o calibre do vaso para tentar diminuir o tamanho da lesão, diminuindo assim o fluxo sanguíneo. Deu para entender?
vocês vão ter uma lesão tecidual, vai entrar uma ação vascular. Essa ação vascular, o que ela vai fazer? O calibre do vaso não está aqui, ela vai tentar diminuir o calibre do vaso. Diminuindo o calibre do vaso, o que ela vai fazer? Ela vai tentar diminuir a lesão e diminuir o fluxo do sangue, para que você não perca tanto sangue. Depois de ter feito tudo isso, quando tem essa ação vascular, deixa eu apagar aqui. Quando se tem essa ação vascular, o que acontece? Vai estimular as plaquetas que está passando no seu sangue lá. Então, essas plaquetas, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar de tamanho e vai mudar a sua forma. Então, aqui, ó, vocês estão vendo a plaqueta? Então, o que ela vai fazer? Ela vai se aderir aqui, né? Ela vai se aderir se ligando aos vasos sanguíneos. Então, a gente dá esse nome de adesão plaquetária. É quando as plaquetas elas se ligam ao vaso sanguíneo. Então, ela vai tentar ligar-se ao vaso sanguíneo, tentando o quê? Estancar esse sangramento. Né? Então, ela vai se ligando ao vaso sanguíneo. Quando ela se liga ao vaso sanguíneo, ela vê que não está conseguindo, o que ela vai fazer? Ela vai haver, então, agora uma agregação plaquetária. E o que essa agregação plaquetária vai fazer? É quando uma plaqueta se liga na outra, tentando estancar o sangramento. Então, ó, não vão confundir. A adesão plaquetária é quando a plaqueta se adere aos vasos, tentando estancar, né? E a agregação plaquetária é quando uma plaqueta se liga na outra, para tentar assim estancar o vaso, ó. Tá vendo? Então é isso que ela vai fazer, tá? E uma vez estancado esse vaso, depois com o tempo vai vir uma enzima e vai degradar isso aqui. E os vasos vão ficar estancados. Beleza? Deu para entender essa parte também, né? Então agora a gente vai falar sobre os anticoagulantes, né? Então aqui, em breve, rápido, tem tudo aquilo ali que eu falei, mas de uma forma resumida. A trombina converte o fibromiogênio em fibrina, que reforça agregado plaquetário e o prende na parede do vaso. Posteriormente, à medida que a ferida cicatriza, a plaqueta se desagrega aos coágulos de fibrina e eles vão ser degradados. Então, você viu? Formou o coágulo, depois que o vaso cicatrizou, vai vir a fibrinolise e vai degradar aquele coágulo. Tá? O processo de coagulação ele é fisiológico, ele é necessário para a manutenção da vida. Entretanto, a algum momento, os trombos agregados na plaqueta, como fibrina celular vermelha presa, podem formar nas artérias ou veia, ocasionando assim obstrução ou entupimento, o que pode levar ao infarto na região funcionais e, por fim, sua necrose. Então, o que acontece? Essa plaqueta pode se desprender, indo parar nos vasos sanguíneos do coração, formar um agregante plaquetário e entupir a veia. Então, por isso também que vocês tomam, né, o famoso ácido acetil salicílico, o AS. Por quê? O AS ele não vai afinar o sangue. Ele vai fazer o quê? Ele vai impedir a adesão plaquetária. Lembra que uma plaqueta vai se juntar na outra, tudo? Então, às vezes, você pode ter o desprendimento e essas plaquetas indo parar no quê? Na onde? Na veia do coração, entupir naquela veia. Então, você vê muita gente falar, toma AS que ele afina o coração, ele é bom para quem está com problema no coração, no caso de plaqueta. Na verdade, não. Ele vai impedir essa agregação plaquetária. Por isso que o AS, o ácido acetil salicílico, ele é bom no caso de agregação plaquetária, para quem está com entupimento que está com obstrução do entupimento, tá? Porque essa obstrução pode levar ao infarto. Então aqui a gente tem os anticoagulantes que pode ser dividido em anticoagulante parenteral, como a heparina, lepridina, desrudina, bivarudina, né?
Então, o que acontece no caso da heparina? A heparina ela vai ser um anticoagulante de uso injetável. Ela é indicada para diminuir o que? A capacidade de coagulação do sangue. Imagine você vai fazer uma cirurgia e seu sangue, toda vez que você corta a pessoa com bisturi, o seu sangue tenta estancar aquela ferida. Você não vai conseguir fazer a cirurgia. Então as pessoas dão heparina para poder também, um exemplo, fazer a cirurgia. Mas também ela ajuda no tratamento e na prevenção da formação de coágulo, que podem obstruir os vasos sanguíneos. Então imagine, se você teve um rompimento dentro, está formando um coágulo, e esse coágulo ele precisa ser estancado, o que acontece? Se dá heparina, porque vai tentar obstruir os vasos e causar o que? A coagulação intravascular, tá? Evitando o que? A trombose venosa profunda ou derrame cerebral. Então, os anticoagulantes, o que ele tem? Ele tem um papel de impedir a ocorrência da trombose, quando é causado por patologia. Então, ele vai ser causado. Então, você imagina, você tem um anticoagulante, ele vai ter o papel de impedir a ocorrência de trombose, né? Limitar a lesão por reperfusão, né? Porém, deve proporcionar uma resposta normal à lesão vascular e limitar o sangramento. Tá ok? Então, os anticoagulantes ele tem esse papel. Ele tem o papel de impedir a ocorrência de trombo, como a gente viu lá nos slides anteriores. Então, a gente tem os anticoagulantes orais, como a warfarina, que é antagonista de vitamina K. Eu esqueci de falar para vocês que no caso da protrombina, para ela virar trombina, ela precisa do quê? Da vitamina K, que é liberada no fígado. Se não tem vitamina K, você não tem a trombina e você não vai ter o fibrinogênio e nem a fibrina. Então, o warfarina ele vai atuar nos receptores de vitamina K. Se você não tem vitamina K, você vai impedir a formação de trombina. Eu até esqueci de falar isso no slide anterior, tá? Você tem a rivaroxabana, agente fibrinolítico, né, que vai evitar lá na parte do fibrinogênio. Você tem os inibidores da fibrinolose, né? Você tem também o ácido amino, fármacos que vão atuar como antiagregante plaquetário, como eu falei para vocês lá em cima. O ácido acetilsalicílico não é que ele afina o sangue, ele vai impedir o agregamento plaquetário. Por isso, pessoas também que vão fazer cirurgia, ela tem que falar para o médico se está tomando o ácido acetilsalicílico ou não. Porque o ácido acetilsalicílico, na hora que for fazer a cirurgia, pode causar algum problema. Porque vai fazer com que não haja agregação plaquetária. Tá? Então, tem que sempre falar antes para o médico. Tá ok? Bom, gente, eu acho que anticoagulante eu acho que era isso que a gente tinha que falar. Vocês têm que ter em mente aquele esqueminha que eu passei para vocês e que o anticoagulante ele vai ter um papel de impedir a ocorrência do trombose. E tem outros anticoagulantes que vão ser o que? Antiplaquetários, como a gente falou, o ácido acetilsalicílico, o clopidogrel, o prasugrel. Tá ok? Mas lembrando que essa cascata de coagulação ela é normal. Às vezes pode ter uma patologia que vai influenciar. Ou às vezes você precisa fazer uma cirurgia, entre outras coisas. E quando se tem agregação plaquetária perto dos vasos sanguíneos do coração, o que vai acontecer? Pode haver entupimento. Havendo entupimento, aquele órgão para de receber sangue. Então você toma o quê? Um antiagregante plaquetário, como acetil salicílico. Beleza? Não é que ele afina o sangue. O ácido acetilsalicílico ele vai impedir a agregação plaquetária. Beleza? Então, gente, eu acho que por hoje era isso. Ficou faltando só mais um teminha. Mas o que eu vou fazer? Na próxima aula eu dou a prova. E no final da prova eu falo sobre o último tema que faltou dessa matéria. É porque também senão vai ficar muito comprido e muita coisa para vocês também. Então, agora vocês vão pegar, vão estudar um pouquinho para a prova, para poder tirar um 10 aí, hein? Então, gente, minha aula por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado
e até a próxima.